vocês já agradece ao convite atendido, né, para esse momento, que seguramente é só o primeiro, né, Letícia? Onde, considerando tudo o que nós preconizamos dentro do trabalho que nós temos feito ao longo desses anos, e ainda também consignado no nosso plano de gestão, a gente faz hoje, né, não vamos nem falar formação, né? Esse primeiro encontro para tratar de assédio moral. E agradecer também ao Dr. Gilberto, que o Dr. Marcelo e o Bruno farão a apresentação mais formal. O Dr. Gilberto, ele é corregedor da PGF, não é isso? Tenista dos bons e corintianos. Então, desde já, muito obrigado. Né? Uma iniciativa que eu estava conversando aqui, cochichando com o Bruno, né? Geralmente é gostoso fazer, nesse momento, dar o crédito para quem começa a ação. Eu quase tomei um puxão de orelha porque essa ação é da reitoria. E quem teve, né, todo o cuidado de, nesse momento, fazer o convite para o nosso corregedor, é a Letícia, né, que ela estava no gabinete numa posição, agora ela muda e está mais próximo desse tema, né, Marcelo? Meu doutor? Então, eu quero dizer em nome da reitoria, agradecer a Letícia por ter proporcionado esse momento que a gente vai vivenciar aqui, o de amanhã em Cubatão e os que virão daqui para frente, num tema que nos é muito, muito caro. E não vou ficar tomando tempo, não. Eu vou passar a palavra para o Bruno e para o Dr. Marcelo para fazer a apresentação formal e entrarmos na discussão. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Dr. Gilberto, por ter nos atendido com esse convite. E essa é uma ação, como o Sumário falou, que a gente inicia, né, com essa palestra hoje. Amanhã a gente tem uma outra no âmbito do Colégio de Dirigentes para os diretores gerais. E a ideia é que a gente possa promover, né, a Letícia está empenhada nisso, em nos auxiliar para a condução disso, junto com os demais pró-reitores e diretores também, para que a gente possa promover no mínimo uma ação relacionada à temática por mês ao longo, né, do próximo ano, e quem sabe a gente consegue fazer isso e adotar como realmente uma ação de formação continuada para que os nossos servidores possam se apropriar, né, dessas questões e desses temas, e a gente consiga ter cada vez melhor um ambiente aí de trabalho e de vida, né, porque a gente acaba passando boa parte da nossa vida aqui dentro do nosso espaço de trabalho. Então é isso, obrigado pela presença de vocês. Depois, quem não assinou ainda, tem a listinha de presença para assinar, para a gente poder gerar depois o certificado lá pelo link de inscrição dos eventos do SWAP. Tudo bem? Obrigado, gente. Marcelo. Boa tarde a todos, obrigado, Bruno. É uma honra ter o Dr. Gilberto aqui conosco. Ele é colega procurador aí de longa data, né? Até pouco tempo atrás era o corregedor geral da CGU e agora é o corregedor geral da Procuradoria-Geral Federal, né? A carreira que eu, procurador, sou ligado. O Dr. Gilberto sempre trabalhou com a temática disciplinar, correcional, então é um expoente na Procuradoria-Geral Federal, um grande orgulho que a casa tem, e eu acho que um dos maiores especialistas aqui no governo federal nessa matéria disciplinar e correcional, então tenho muito orgulho de ser seu colega e tenho certeza que vai passar muito conhecimento e muito conteúdo aqui para a gente na temática assédio moral no Gente, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer o convite, a acolhida, o convite feito para... É um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre corregedoria, sobre assédio moral, sobre combate ao assédio moral, principalmente se tratando de uma instituição de ensino. É onde a gente forma gente, onde a gente forma cidadão, é onde a gente tem que ter mais cuidado na relação administração pública-cidadão, porque ali vai definir
os parâmetros de comportamento que gerações terão. Para falar um pouquinho sobre assédio moral, sobre essa questão de assédio moral na administração pública, coisa que não era falada há 5, 6, 10 anos atrás, sobre mudança de comportamento, sobre gestão. Antes eu queria falar um pouquinho sobre corregedoria, sobre processo disciplinar, sobre qual a razão de ter uma correção, qual a razão de ter um setor de corregedoria, qual a razão de ter um processo disciplinar. E isso tem a ver muito com o nosso dia a dia. A gente sempre vem evoluindo, mudando comportamento, mudando entendimento, mudando interesse, mudando forma de pensar, mudando forma de agir. E essa mudança nossa de comportamento, quando se fala na administração pública, muitas vezes ela é muito mais difícil, porque a gente está ali numa estrutura burocrática, numa estrutura hierárquica, numa estrutura pesada, em que muitas vezes não atenta para aquilo que o cidadão já está querendo, já está almejando, já está pedindo, já está cobrando, reivindicando do Estado brasileiro. E quando a gente vai falar sobre mudança de comportamento, mudança de atuação, aí surge a questão de uma corregedoria. A corregedoria, ela tem como uma função principal ser um garantidor do bom serviço público. Ele, na verdade, a corregedoria, o processo disciplinar, é a forma como o Constituinte teve de garantir o bom serviço público. Daí vocês vão falar, puxa, como isso? É simples. O Constituinte pensou para todos nós que somos servidores públicos, para que a gente possa agir tecnicamente, para que a gente possa falar não, para que a gente possa falar não é esse caminho, ele atribuiu a nós, servidores públicos concursados, aquilo que se chama de estabilidade, que muitos querem destruir, falando que a estabilidade é o problema do Estado. Há 2 anos atrás, no meio da pandemia, me chamaram para dar uma entrevista na Rádio Câmara sobre estabilidade. Eu falei que a estabilidade era fundamental para a gente manter o serviço técnico, para ter a tecnicidade. Essa entrevista não saiu, porque estava no meio da reforma administrativa e eles não colocaram no ar. Colocaram em novembro do ano passado, já totalmente fora de contexto, totalmente fora do cenário. Mas a estabilidade é a garantia para que você, como servidor que foi aprovado em concurso público, possa seguir o caminho técnico. E esse caminho técnico, o Constituinte fala que ele só pode ser quebrado, só pode ser rompido, ele só pode ser retirado de 2 formas. Ou com uma sentença judicial transitada e julgada, que é caso raríssimo na administração pública, ou por meio de um processo administrativo disciplinar assegurado ampla defesa e contraditório. Cabe à corregedoria, cabe ao processo disciplinar garantir que aquele que agiu tecnicamente, aquele que agiu dentro dos limites legais, aquele que agiu atendendo ao princípio da moralidade, não vai ser punido. É garantir que o bom servidor, que o bom gestor seja preservado. E aquele que trai a confiança da população, aquele que utiliza da sua estabilidade, do seu serviço público para fazer mal ao Estado, esse sim tenha rompido a sua estabilidade e saia da administração pública. Então, o servidor pode falar não para o governante de plantão, ele pode falar sim para a questão técnica, baseado em que ele vai ser julgado por uma corregedoria que tem que ser técnica. E a comissão de processo disciplinar, inclusive, previsto nisso, precisa ter 3 servidores estáveis para garantir que esse julgamento vai ser isento. E instâncias para o julgamento. Geralmente quem faz não julga, quem instaura não faz, com instâncias de controle dentro do seu processo disciplinar. Então, a nossa garantia, a garantia de todos nós, é uma corregedoria.
E essa corregedoria, o que ela tem que ser? O que ela tem que pensar? Ela tem que encorajar os bons gestores e também tem que mudar comportamentos que não sejam adequados. E quando a gente fala em mudança de comportamento, no nosso dia a dia já é assim, a gente tem três pilares básicos para a gente mudar comportamento. Isso está muito ligado no que a gente vai tratar hoje de assédio moral. Mudança comportamental. Muitas vezes, questões de assédio moral e sexual que chegam à administração pública hoje, o servidor fala, mas eu sempre agi assim, eu sempre fui assim, eu sempre brinquei, todo mundo sabe que esse é meu jeito. Só que esse jeito que era aceito há 15, 20 anos atrás, hoje ele não é aceito pela sociedade. E se a gente quer mudança de comportamento, a gente precisa dessas três bases. A primeira base é a mais fácil, que é norma. Você precisa ter normas que estabeleçam padrões comportamentais. E norma de toda e qualquer espécie é simples, é fácil. O Congresso se reúne, aprova a norma, você faz um código de ética, você faz um padrão de comportamento normatizado por uma resolução, você faz formas de atuação em que você normatiza aquele tipo de comportamento, e esse tipo de comportamento ele tem que ser em sintonia com aquilo que a sociedade espera. Aquilo que a sociedade cobra, ela efetivamente tem que estar retratada numa norma. E por isso que tem normas que pegam e normas que não pegam. Normas que não pegam, geralmente, são aquelas que há uma dissonância entre o interesse da sociedade e o que a norma diz. Um exemplo disso, quando eu era criança em Taubaté, ia assistir o jogo do Taubaté no estádio Joaquim de Moraes Filho, tinha uma porta especial, entrada exclusiva para autoridades, em que ninguém ali pagava ingresso, todo mundo mostrava a sua carteira funcional e ingressava no estádio. No Pacaembu também tinha uma entrada exclusiva para autoridades. Era, na verdade, admitida pela sociedade que autoridades poderiam ter um privilégio de não pagar por um evento esportivo, de ter um tratamento com uma forma especial de ser tratado. Hoje em dia, se a gente pensar isso, é inconcebível. Imagine algo que seja exclusivo para a autoridade, algo que seja você poder dar uma carteirada, você poder ter, na verdade, um comportamento distinto. Então, isso acaba mudando. O segundo elemento, além de norma, é educação. Sem educação, a gente não consegue mudar. Sem educação, a gente não consegue mudar a sociedade. Ela tem que ser disseminada de tal forma que você faça de forma intuitiva, sem pensar se é certo ou se é errado. Me recordo que quando criança também, e veio a norma para mostrar a minha idade, tenho 49 anos, juro que só 49. Posso mostrar o RG. Meus pais andavam de carro, eles não estavam acostumados a usar cinto de segurança. Muitas vezes eles colocavam o cinto de segurança, quando era aquele de barriga, só por cima, sem travar. Ou então, quando era de faixa, ainda vendiam grampos para você segurar o cinto, para não ficar amassando sua roupa, não ficar te apertando. Era uma coisa que não era aceita. E veio campanha educacional, mudança de comportamento, e hoje minhas filhas entram no meu carro e já puxam o cinto de segurança, sem ninguém ter que falar para elas que tem que puxar o cinto de segurança. É um problema tão grave geracional que quando a gente vai passar férias, passar o Natal na casa dos meus pais em Taubaté, o carro do meu pai e da minha mãe, como são sozinhos, geralmente o cinto atrás está até escondido. E meu pai fala, anda sem cinto mesmo atrás, não precisa. E minhas filhas se recusam. Se não tiver o terceiro cinto, acham um absurdo. Quem aqui com mais idade, que não andou em caçamba de Saveiro, em porta-mala de Belina, de Caravan,
Hoje em dia, se eu for falar para minha filha andar no porta-mala de um carro, ela é capaz de me prender, chamar um policial para me prender, demonstrando isso como um absurdo. Isso é mudança de comportamento, tendo em vista educação. Agora, esses dois elementos não são suficientes, infelizmente, para a gente mudar comportamento. A gente tem que ter um terceiro elemento. Um terceiro elemento que é fundamental para a mudança comportamental, principalmente de maneira mais rápida, de maneira mais drástica, de maneira mais efetiva, que é a possibilidade de ter uma punição. Sem essa expectativa de ter punição, eu não tenho mudança de comportamento significativa. E posso dar inúmeros exemplos. Um exemplo que deve estar na cabeça de todo mundo: beber e dirigir. Quem, até um tempo atrás, não ia para uma festa, para um happy hour, falava, não vou beber, acabava bebendo e ia embora para casa dirigindo o seu veículo. Se perguntasse como é que você chegou, você falava, não sei nem como cheguei em casa. O santo de bêbado é forte, me deixou em casa. Meu carro tem controle remoto, ele sabe chegar até em casa. E se você perguntasse para essa pessoa na semana seguinte, ele ia falar, escuta, beber e dirigir é bom? Não, é um absurdo, você coloca em risco a segurança. Não era uma questão de norma ou educação, era uma questão de inexistência de sanção. A sanção, quando veio o Código de Trânsito mais grave, mais rigoroso, e principalmente quando vieram fiscalizações, fizeram você mudar comportamento. Você, sabendo que tem uma festa, sabendo que tem um happy hour, sabendo que tem a possibilidade de ingerir bebida alcoólica, você não vem trabalhar de carro. Você deixa o carro parado, você utiliza o amigo da vez, o Uber, você utiliza outras formas para evitar de ser sancionado. Isso demonstra mudança de comportamento. Um outro exemplo típico nosso. A gente está aqui em São Paulo, está dirigindo, não tem um lugar para estacionar, você para o seu carro exatamente embaixo de uma placa de proibido estacionar e parar. E o pessoal fala, não, está todo mundo acostumado. Em Brasília, geralmente não tem estacionamento, você para em cima do canteiro, da calçada. Isso é tradição, isso é cultural. Você à noite, você não respeita sinal, você fura o sinal. Você entra, passou de uma entrada da rua, você dá uma ré ou faz o que costumeiramente falava, que era um gato. Você, na verdade, passa numa rua contramão. Você ultrapassa a velocidade máxima exigida e só freia no padrão ou no radar eletrônico, dependendo de onde você estiver. Mas esse mesmo motorista, com essas mesmas regras, vai passar suas férias em Miami, como aconteceu com o caso da Camila, que foi passar em Miami. Alugou seu carro no aeroporto e ali ela passou a ser a motorista que mais segue as regras de comportamento. Ela não atravessou o sinal vermelho, ela não parou sobre a faixa, ela não parou no local proibido, ela não ultrapassou a velocidade, ela utilizava até a questão do fixador de velocidade do automóvel, do carro, para evitar o quê? Ser sancionado. A norma é a mesma, a educação dela é a mesma, a personalidade é a mesma, e o que muda o comportamento? O receio de sanção. Esse receio de sanção, então, é fundamental para a gente, no dia a dia, a gente fazer mudanças de comportamento. Onde eu não tenho uma norma específica, qualquer comportamento é válido. Vejo nessa sala algumas pessoas com máscara, outras sem. Não tem uma norma estabelecendo que todos têm que usar ou todos não têm que usar. É a critério de cada um. Então, norma. Questão de educação. Se eu não colocar, olha, tal comportamento é mais adequado ou menos adequado,
eu não tenho aquilo como uma coisa implícita. E a sanção tem que ser um elemento também com mudança de comportamento. Mas para que essa sanção seja mudança de comportamento, não basta eu ter simplesmente uma sanção. Eu tenho que ter uma sanção proporcional. E aí chega aquela dificuldade. Aí chega para a gente que uma sanção que seja desproporcional não traz essa mudança de comportamento esperado. E eu vou dar um exemplo. O voto no Brasil é obrigatório? Como regra é. Você tem uma norma estabelecendo que o voto é obrigatório? Tem a Constituição Federal. Você tem campanha educacional de que o voto é obrigatório? Tem o TSE, tem os partidos políticos, tem na escola, você tem todo e qualquer. Você teve inclusive o Burger King, não sei se vocês lembram, numa campanha, falando de uma pessoa que ia no Burger King e perguntava: você quer comer qual tipo de sanduíche? Ele falava que não ia escolher, e daí vinha um sanduíche sem hambúrguer. Daí falava o seguinte: mas como assim? Você abdicou da sua escolha, qualquer escolha é válida. Ou seja, tem campanha educacional nesse sentido. E por que a taxa de abstenção vem crescendo? Ao ponto de, na última eleição, ser 25% dos eleitores escolherem não votar. Escolherem ficar em casa, viajar. Qual a razão? É porque a sanção não é proporcional. A sanção é você pagar uma multa de R$ 3,17, ou seja, ela não induz mudança comportamental. Ou seja, aplicar sanção por sanção, a pessoa vai e fala o seguinte: olha, se eu sair de casa para ir votar, eu gasto mais do que vir no aplicativo do e-título e justificar a minha ausência. Ele acaba sendo uma escolha, ou seja, aquilo que o legislador pensou, ele não é acolhido pela sanção. Em contrapartida, se a gente tem uma sanção muito mais rigorosa do que o devido, a gente também não tem mudança de comportamento. A gente tem uma união contra a legislação ou contra aquele que aplica a lei. Um exemplo típico foi a mudança da lei de improbidade administrativa que ocorreu em novembro do ano retrasado. Ali, se vocês olharem a oposição e situação, deputados da esquerda e da direita se uniram na maior votação, de forma quase unânime. Pouquíssimos casos votaram contrário à lei de improbidade. Porque a lei de improbidade, ela tinha falhas, mas ela era utilizada de forma arbitrária. Ela trazia aquele sentimento de injustiça. E ao invés de você mudar comportamento, você teve uma união de todos contra o legislador ou contra quem aplicava a lei. Ou seja, você não muda comportamento. Bom, nesse aspecto, se a gente vem falar que a atuação de uma corregedoria para mudança de comportamento, talvez a grande revolução dos tempos de uma corregedoria dentro da administração pública foi tratar dos casos denominados assédio. Porque até então era simples a conduta. Você verificava: alguém recebeu propina. Puxa, recebeu propina, demito. Não recebeu propina, não demito. Alguém descumpriu uma norma. Você verificava a questão da norma, se foi cumprida ou não. Quando a gente fala em assédios, a gente está falando diretamente em comportamento. E toda vez que a gente fala em comportamento, ele traz subjetividade. Ele traz, na verdade, o risco de ser injusto. O risco de você não estar com aquela questão da empatia, de entrar no lugar do outro, de entender o porquê o outro atuou. E a administração pública, ela sempre agiu no preto e no branco, no que está na lei, do que não está na lei. Quando ela vai sempre para essa questão do viés psicológico, do viés de atendimento, ela se atrapalha. Ela se atrapalha a tal ponto
de não dar a resposta que a sociedade assim imagina. Bom, a questão do assédio moral e do assédio sexual, os dois casos que acabam afetando diretamente a administração pública, a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre o assédio moral, que é o tema central disso. O assédio moral, na verdade, que sempre existiu na administração pública, não é uma coisa recente. Ela foi tipificada, ela foi reconhecida, ela foi tratada, ela foi discutida, ela foi mais vista como um problema recentemente. Mas casos de assédio têm relatos de muito tempo. Eu lembro que quando eu fui ser corregedor do INSS em 2001, me contavam que na década de 90 e na década de 80, não precisava de corregedoria, tinha um inspetor-geral do INSS, que o cara punha uma arma em cima da mesa, era um coronel aposentado, colocava uma arma na cabeça, chamava o acusado e falava: você cometeu essa irregularidade. E o cara não sabia se falava não ou sim, falava assim: aqui está teu pedido de exoneração, e ele assinava. Você fez tal coisa. Quem era ele para falar que não? Isso é caso de assédio? Muito. Entrava partido político, saía partido político, vinha uma lista de pessoas que eram para contratar, que eram de determinado deputado, de determinado dirigente, e você trocava aquela pessoa, não porque ela fez algo errado, mas trocava porque atendia o interesse de A, B ou C. Ou seja, são comportamentos que não são de agora, são lá de trás, mas que nunca foram combatidos, nunca foram pensados, nunca foram tratados adequadamente. Hoje em dia, o assédio moral que a gente verifica, e eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês da preocupação dessa questão do assédio moral. O assédio moral está diretamente ligado a, na verdade, atender ou não atender o princípio da impessoalidade, da moralidade administrativa. É você tratar os iguais de maneira desigual e os desiguais, muitas vezes, de maneira igual. A administração pública se acostumou a ter um comportamento de chefia, de hierarquia com seus subordinados de uma maneira um pouco estranha, um pouco errada. Ou essa chefia admitia, sabia e fechava os olhos para não comprar uma briga, ou ela era rigorosa demais contra determinadas pessoas. O que o assédio moral ele caracteriza? É aquele comportamento discriminatório, reiterado em relação a servidores, a particulares, a interessados. O assédio moral, para a gente caracterizar na administração pública, efetivamente tem que demonstrar que ele, tendo na corregedoria Letícia e Camila, eu trato melhor a Camila ou trato pior a Camila por algum motivo pessoal. As duas fazem a mesma coisa e eu elogio só uma pessoa. Camila, você é excelente. Nossa, mas a nota foi feita pelas duas, mas só a Camila que é excelente. Letícia, olha, não está legal, não gostei de alguma coisa. Puxa, mas eu fiz junto com a Camila, por que a Camila não respondeu? Essa forma discriminatória, forma de beneficiar alguém ou de prejudicar alguém, que caracteriza o assédio moral. Desde que esse benefício ou esse prejuízo não seja lastreado por alguma razão de interesse público. E eu sempre costumo falar que o assédio moral, a quantidade de denúncias, se vocês forem olhar, ela aumentou muito a quantidade de denúncias de assédio moral. Mas o gestor não aprendeu ainda a lidar com seus servidores. Ele não aprendeu ainda a como prevenir de ser acusado de assédio moral. E muitas vezes ele começa a ceder e ceder, baixar a cabeça, deixar de exercer sua chefia com medo de ser acusado por assédio moral. E eu vou contar alguns casos que ocorreram de assédio moral, demonstrando essa forma
de tratamento não isonômico que pode caracterizar ou pode não caracterizar assédio moral. A gente teve um caso na CGU de Florianópolis, em que a sede da CGU de Florianópolis foi alterada, mudaram. Era uma sede ruim, foram para um prédio novo. Só que no prédio novo, quando foram verificar o pessoal do núcleo de prevenção, que cuida de ouvidoria e transparência, a sala cabiam 3 mesas, só que eram 4 servidores. O chefe escolheu os seus 3 melhores para ficar dentro da sala, e o outro, que não desempenhava adequadamente, colocou para fora, colocou do lado de fora, colocou como se fosse um anteparo, um recepcionista da sala. O que essa pessoa sentiu? Eu não estou tendo tratamento isonômico. Representou por assédio moral. Qual foi a resposta do chefe? Não, escolhi aqueles que melhor produzem. Tá, mas aonde está escrito? Aonde que você colocou que foi esse critério ou que eles realmente melhor produzem? E não tinha nada. Não tinha um elemento que comprovava que a escolha daquele servidor para ficar fora foi baseado em algo de interesse público. Cabia ao chefe fazer um sorteio, cabia ao chefe esclarecer qual era o motivo, cabia ao chefe avaliar aqueles servidores para demonstrar que aqueles servidores tinham preferência em relação a outrem, mas não fez. O que acontece? Acabou respondendo o processo por assédio moral. Tratamento de forma não isonômica para todos. Um dirigente de uma autarquia fez o seguinte, governo passado: eu quero que cada diretor do meu órgão traga o nome de um comunista para eu exonerar. Aquele que não trouxer por mais de uma semana o nome de um comunista para eu exonerar, vai ser exonerado. E mandou pelo grupo de WhatsApp dos diretores. A razão de ser da exoneração de A, B ou C não era razão impessoal, não era razão de interesse público, era uma razão de convicção política. E a defesa dele no processo disciplinar foi: eu posso nomear e exonerar quem eu quiser. Pode. Mas a partir do momento que você motivou o seu ato, que é por preferência política, você já, na verdade, cumpriu aquele princípio da impessoalidade, da moralidade administrativa. E daí entra a corregedoria como aquele elemento para poder fazer mudança de comportamento. E esse presidente dessa instituição saiu na imprensa, reclamou, chiou, brigou, mas respondeu o processo por assédio moral. Ou seja, a razão dele de exonerar, eu posso chegar e falar: Marcelo, não me simpatizo, eu acho que você não está desempenhando bem o seu papel, vou exonerar, mas eu nunca posso falar: Marcelo, você é filiado a determinado partido e por isso eu vou estar te exonerando. A razão, a motivação tem que ser de interesse público. Uma outra questão costumeira que a gente tem é a questão de qualidade de trabalho. Muitos chefes, e isso eu já vi há muito tempo, eles na verdade verificam que aquele servidor não produz, não entrega, não verifica a qualidade adequada, e o que ele começa a fazer? Aquele servidor, eu vou dando um serviço de menor responsabilidade. Eu vou deixando ele sem muita atividade. Eu vou deixando ele sem nada para fazer. Esse sem nada para fazer, se eu não justifico, se eu não trago para o meu processo, demonstrando que, olha, você não está produzindo de maneira adequada, eu posso caracterizar como assédio moral. Então, o que acontece? Isso eu sempre falo para os chefes. O chefe, para ter um habeas corpus de assédio moral, para ele ter uma justificativa, para ele ter, na verdade,
a alforria dele do assédio moral, ele tem que efetivamente ser chefe, colocar no papel, fazer reunião, questionar, discutir, ver onde está sendo o problema. E nunca se omitir. Um serviço é mal feito, tem que ser mostrado que aquele serviço é mal feito e, por isso, aquele serviço não pode continuar com aquele tipo de pessoa. Que aquela pessoa, você tem que tentar, você tem que dar treinamento, tem que fazer um pacto, você tem que redistribuir aquilo, você tem que trabalhar com esse servidor para que ele possa vir a mudar e prestar melhor serviço. O assédio moral, ele sempre fica caracterizado, e infelizmente alguns gestores responderam por assédio moral, seja em corregedoria, seja em Ministério Público, e ficam anos por falta de você escrever, por falta de você atestar, por falta de fazer uma ata, por falta de motivar aquela sua decisão. Aquela sua decisão deveria ser tomada, mas ela deveria ser precedida de um documento que embasasse aquela sua decisão. A gente tem outros tantos casos, caracterizados ou não caracterizados de assédio moral. O servidor que é cobrado um serviço, isso não é assédio moral. Um chefe que cobra a qualidade ou a entrega dentro do prazo, isso não é assédio moral. Aquele servidor que ele é cobrado para fazer o dia a dia, para fazer a sua demanda, não caracteriza assédio moral. Mas você cobrá-lo, só ele, de forma repetida, de forma desproporcional e sem a demonstração, sem a demonstração de que aquilo foi alertado, de que aquilo foi trazido, de que aquilo foi demonstrado, isso pode caracterizar o assédio moral. Então, cabe ao gestor, toda vez que ele estiver numa questão de comando, ele tiver um problema, ele avaliar, ele conversar, ele discutir, colocar no papel, colocar um plano de providências, demonstrar que aquele ato é irregular. Agora, na fase de pandemia, a questão de casos de assédio, ou casos que você comprovava o assédio, aumentaram muito. Por quê? Porque a nossa questão agora de produtividade não é mais horário, exclusivamente, e sim qualidade e quantidade de trabalho. E muitos órgãos tiveram que atestar qualidade e quantidade de trabalho. E o que os chefes fizeram? Ah, coitado, fez isso. Ah, coitado, deve ter trabalhado. Ah, coitado, não vou cortar o ponto. Coitado, não vou deixar sem salário. Coitado, não assinou, o serviço foi bem prestado a todos os fins. Ele assinou a recepção daquele trabalho, ele assinou que o trabalho foi feito na quantidade e qualidade adequada. Ele atestou que aquele serviço foi bem empregado. Daí, de repente, chega um dia, o chefe está cansado daquele servidor que não entrega, que é irresponsável, que não aparece, que não vai na reunião, que não aceita a convocação e fala, vai para o RH, vai para a gestão de pessoas, vou abrir um PAD contra você porque você não entregou. E daí no PAD você vai verificar e fala, não, ele sempre foi assim, ele sempre foi desidioso. Ele junta os documentos, todos com avaliações positivas, todos tendo a aceitação do serviço feito. Para você demonstrar esse tipo de comportamento que não é assédio, você tem que sempre, aquele servidor que dá problema, ele dá problema não só naquele trabalho, ele dá problema geralmente pela vida funcional inteira. Ele já nasceu torto, ele não vai se consertar, ele não vai arrumar. E o que acontece? Se você decidir passar a mão na cabeça, não tomar providência, não assinar, não documentar, isso pode caracterizar um caso de assédio. Assédio, para você não demonstrar que está ocorrendo assédio, você precisa toda essa sede histórica, toda essa fase. E nas questões de assédio, lá na corregedoria da CGU, e na ouvidoria, que antes eu fui ouvidor-geral da União também, o que eu tinha como padrão?
avaliação. A cada 3 meses, você dava uma avaliação, fazia uma avaliação por escrito e fazia uma reunião, um feedback para o servidor, o que estava ocorrendo com o trabalho dele. Por que isso? Porque eu tinha critérios, ou tinha decisões que eu tenho que escolher A, B ou C. E o que a gente estabeleceu? Que toda vez que tivesse mais de um interessado por um determinado assunto, o critério de melhor produtividade era o que prevaleceria. Então, o que a gente fez? Recesso de final de ano. Metade Natal, metade Ano Novo. 90% que é do Ano Novo, porque pega os 2 períodos. Como que eu vou escolher que A, B ou C vai tirar o do Ano Novo e não do Natal? Quem é melhor avaliado, escolhe. Quem é pior avaliado, fica para o período que sobrou. Eu criei um critério técnico que eu não posso falar que eu estou sempre beneficiando A, B ou C. Pode ser um critério de sorteio. Vamos sortear quem vai ser. Vamos verificar quem vai ser. Mas eu não posso sempre privilegiar A, B ou C se eu não tiver um modo de justificativa. Vai ter um evento em João Pessoa. E vai ter um evento no Acre. Todo mundo querendo ir para o Acre, ninguém querendo ir para João Pessoa. Como que eu escolho quem que eu vou ceder, quem que eu vou colocar de um lugar para o outro? Qual é o meu critério? Qual é a razão? E se essa pessoa, de forma reiterada, sempre é mandada para João Pessoa e não para o Acre? Ela poder reclamar depois, dizendo que está sendo prejudicada, preterida. Eu tenho uma razão técnica, uma razão de impessoalidade que eu justifique porque aquela pessoa está indo e a outra não? Esses são pequenos detalhes que no nosso dia a dia a gente não percebe, mas aquela pessoa que pede uma pós-graduação é indeferido e para o colega é deferido. Pede para viajar para o Acre e é indeferido e vai para João Pessoa. Ele pede o recesso de final de ano e recebe o de Natal. Ele pede férias em julho e as férias dele são alteradas para agosto. Ele pede remoção de setor e não é deferido a remoção de setor. O que a gente fez lá? A cada 6 meses os servidores podiam pedir remoção de local. Ele está numa atividade, ele cansou, ele não gostava. E o que a gente percebeu? Que sempre era removido aquele servidor que dava problema. Aquele que eu não queria mais nem olhar na cara. Se aquele servidor não queria, algum outro secretário vinha pedir, escuta, você pode ser desse servidor? Leva, mas hoje. Já estou assinando, está indo. E o bom servidor acabava falando o seguinte, puxa, eu tenho uma oportunidade às vezes para ocupar um cargo, para ocupar uma função, e não me liberam porque falam que eu sou essencial para aquilo. Ou seja, prejudica o bom. É meritocracia ao contrário. O mérito nunca era agraciado. A gente lá, na Corregedoria e na Ouvidoria, colocou o seguinte, nessa remoção de cada 6 meses, sairiam os melhores avaliados. Ou seja, o ruim fica lá fazendo aquela atividade até melhorar. Se ele não melhorar, ele não sai. E a partir de então, ninguém mais começou a questionar. Por que eu e por que não eu? Cara, você foi avaliado, foi feita uma reunião, mostrou quais eram os problemas, foi dado ciência, foi conversado. Ninguém pode me acusar de assédio. Ninguém pode me acusar de que eu estou tratando de forma desigual, sem uma razão de interesse público. E é essa a situação. É demonstrar que a forma de tratamento, a forma de comportamento do gestor sempre foi baseado em razões única e exclusivamente de interesse público. Bom, daí vão me perguntar, pode um único comportamento ser considerado como assédio moral? E a resposta é não. Tem um dia que o gestor acordou de pé esquerdo e ele dá bom dia para todo mundo, mas fala, o Marcelo não vou dar, não aguento mais ver esse cara. E não dá o bom dia para ele. Isso é assédio moral? Não.
foi um caso esporádico. E ele não deu, porque ele estava irritado, porque o time do Marcelo ganhou do dele, porque o Marcelo mandou um e-mail desaforado e ele não queria responder. Um ato não caracteriza assédio moral. Assédio moral tem que demonstrar uma conduta reiterada, uma forma de ser, uma forma de querer privilegiar ou prejudicar alguém. Uma outra pergunta que fazem: o assédio moral pode ser feito dos servidores para a chefia? E a resposta é sim. Várias vezes, em vários órgãos, eu vi servidores que se reuniram falando: não trabalho sob a chefia de fulano de tal. Qual a razão? Se tiver razão de interesse público, ok. O cara, vamos supor, ele está respondendo por pedofilia, é uma pessoa moralmente não adequada para aquele cargo, não tem conhecimento sobre a matéria, eu posso atuar até mesmo para a defesa da minha instituição e do interesse público. Mas simplesmente eu não gosto porque ele é palmeirense, porque ele é X, porque ele tem determinadas preferências, porque ele tem outro tipo de ideologia que não a minha. Esse tipo de comportamento pode caracterizar assédio moral. Então, existe assédio moral na maneira de servidores para com os chefes? Existe. Do servidor que se recusa: eu não vou fazer nada enquanto esse cara for meu chefe. Caracteriza aquele tipo de comportamento. Então, esse tipo de comportamento, essa questão de assédio moral, ele está muito ligado a uma nova concepção. A uma nova concepção de transparência, de que a chefia tem que ser transparente e pautada por princípios da administração. E esses princípios, se a gente quer moralidade, isonomia, impessoalidade ser tratado, por que vem o processo disciplinar para poder fechar? Para a gente poder trazer mudanças comportamentais. Para que você sabe com quem está falando, que é um caso típico de assédio moral, não exista mais na administração pública. Para que a pessoa que tem a carteira tenha vergonha de entrar naquela entrada exclusiva para autoridades. Você, na verdade, a maioria das pessoas hoje nem andam mais com carteira funcional para evitar de, por acaso, mostrar e ser mal interpretado. Exemplo típico de assédio moral. Veja com quem está falando, saia daqui. Eu trabalhei como oficial de promotoria num fórum, o elevador era um só, mas quando um juiz entrava, todo mundo tinha que sair do elevador para que ele pudesse entrar sozinho, passeando. Hoje é algo assim meio inconcebível. Hoje é um comportamento não aceito. Hoje é um comportamento não adequado para os padrões que a sociedade exige a partir de hoje. Você pode ter por questão de segurança? Pode ser. Se você tiver uma razão de interesse público para tomar aquela decisão, ok. Mas se você não tiver razões de interesse público, a sociedade não aceita e esse comportamento tem que ser unido. Bom, essa questão de assédio, muita gente trata a questão de assédio como uma questão menor, como uma questão de menor potencial, como uma questão a ser tratada pela comissão de ética. Uma questão comportamental. Pare de fazer isso, pare de atuar dessa forma. Assédio moral, o TST já decidiu, STJ, são questões gravíssimas. Antes da mudança da lei de improbidade administrativa, já era pacificado que assédio moral e sexual eram casos de improbidade administrativa. Hoje é caso de demissão nos casos mais graves por valimento do cargo. Valência do cargo para lograr proveito pessoal. É caso de demissão, é caso de corregedoria. Daí vocês vão falar o seguinte: puxa, mas a gente vai demitir o cara que fez isso 2 vezes, que é um cara que se arrependeu, pediu desculpa, que mudou o comportamento, que alguém falou para ele que aquele comportamento estava inadequado e ele mudou. Lembra da proporcionalidade? A pena tem que ser proporcional.
E aí a gente vai verificar se é valimento, se é contrário à moralidade, devido à gravidade, devido ao mal psicológico, devido ao mal que faz para terceiro. A gente recebeu um outro caso, e interessante para a gente caracterizar ou não essa questão do assédio moral, que é um servidor ou um colega meu do Marcelo, que ele trata todos muito mal. Não dá bom dia, nenhum serviço é bom, nenhum serviço presta. Ele fala que vai tirar a pessoa do setor, mas ele trata todos de maneira igual. E é todos mesmo, porque quando chegou na corregedoria a representação contra ele, a pessoa que estava tratando, ele marcou uma reunião e tratou mal, falando que era um absurdo, que o cara não sabia nada, que o cara não sabia nem escrever, que não podia analisar o processo dele. É caso de assédio moral? Assédio moral é o comportamento desigual, é tratar de maneira desigual. Aí é falta de urbanidade, aí é uma questão de falta de moralidade, mas não caracteriza o assédio. O assédio efetivamente é uma conduta dolosa, que eu quero menosprezar, que eu quero diminuir, que eu quero tratar de forma diferente alguém. Se eu faço por descuido ou faço pela minha maneira de ser, eu não sirvo para ser chefe, eu preciso fazer treinamento, eu preciso fazer um tratamento psicológico, eu preciso mudar de setor, eu preciso ser alertado, eu preciso ser punido, mas com uma pena menor, mas por ser a maneira de ser, e não pelo esse comportamento. O assédio moral, obrigatoriamente, ele é doloso, ele é direcionado, ele quer diminuir alguém por algum motivo, por causa do time, por causa do partido, por causa da opção, por causa da forma como falou, porque o cara foi chefe dele antes, porque ele se sente prejudicado, porque ele se sente amedrontado, porque ele se sente, na verdade, de alguma forma, o seu poder hierárquico afrontado pela forma da pessoa se manifestar, por não aceitar tudo, por não concordar com tudo. Isso caracteriza o assédio moral. Então, assédio é diferente do exercício da chefia. É diferente de cobrar quando há razões de interesse público. E como que o chefe vai fazer para poder se prevenir? Sempre colocando no papel, sempre tendo uma conduta transparente, uma conduta, na verdade, justificada por razões de interesse público. Estou te removendo, por quê? Estou te colocando no RH, por quê? Você vai sair dessa tua atividade, qual a razão? Motivar razões de interesse público. Bom, vocês já imaginam que a questão do assédio aumentou muito a denúncia, aumentou muito a questão dos processos disciplinares, mas ele é muito difícil de ser comprovado. Por que é muito difícil de ser comprovado? Porque a gente não tem uma auditoria que você comprove assédio moral. Você não tem nada que seja matemático que você consiga comprovar assédio moral. Eu olho para a pessoa e não vejo o assédio moral. Eu analiso a documentação e não vejo o assédio moral. Para que eu tenha um processo, eu preciso necessariamente uma ação humana para fazer uma denúncia. Eu preciso que alguém saia da sua estagnação, eu preciso que alguém saia da sua passividade para que possa agir contra alguém, para que possa procurar o Estado, para que possa procurar o Ministério Público, para que a gente possa procurar a ouvidoria, para que a gente possa procurar a comissão de ética, a corregedoria, para que eu possa atuar. E essa saída da passividade é muito difícil. É muito difícil porque a gente tem vários juízos preliminares. Primeiro é saber, será que é isso mesmo? Será que eu que não estou errado? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que se eu denunciar, qual vai ser a reação dos meus colegas? Qual vai ser a repercussão para mim, para a minha vida pessoal? A gente tem várias barreiras. E se a gente for verificar, isso não é só na administração pública, isso é no geral. Os casos de assédio, todos, e sexual e moral, em que geram denúncia, a gente vai verificar que muitas vezes ele ocorre durante anos,
décadas e ninguém faz uma denúncia. Todo mundo sofre de forma silente. Muitas vezes a vítima se culpa e acha que ela mesma é a culpada. E eu vou dar alguns exemplos. O caso de João de Deus, em Abadiânia. Quantos anos praticando assédio? Ninguém fazia denúncia. A partir do momento que alguém saiu da estaca zero, milhares de mulheres fizeram denúncia. O caso do ex-presidente da Caixa. Tinha uma única denúncia, anônima. A partir do momento que saiu a notícia no Metrópolis, 75 denúncias foram feitas em uma semana. Ou seja, o encorajamento é saber que aquilo pode ser apurado. Ele é difícil para a pessoa, ele é difícil de sair do estagnado. Então, muitas vezes a gente vai verificar que há casos de assédio moral e sexual que ocorrem durante décadas. E se você não tomar providência, aquilo vai persistir, outras vítimas vão sofrer por causa disso. Então, a gente tem uma questão, tá bom, eu vou fazer a denúncia, mas como que eu vou saber que isso não vai virar contra mim? Como que eu vou saber que aquilo não vai se voltar contra quem está fazendo a denúncia? A legislação, principalmente o decreto 10.153, ela veio a um pouco acolher aquilo que ainda falta no direito brasileiro, que é a proteção ao denunciante. A gente tem vários tratados internacionais assinados de proteção ao denunciante, a gente tem várias formas que o Brasil se obrigou a proteger o denunciante, mas a gente não teve coragem de fazer uma lei nacional de proteção ao denunciante. Então veio um decreto 10.153 estabelecendo algumas premissas. Primeiro, a gente pode fazer denúncia de maneira anônima. Ótimo, eu posso fazer denúncia de maneira anônima, mas o assédio moral obrigatoriamente tem que ser dirigido a alguém. Se eu não falar quem é a vítima do assédio moral, eu não consigo caracterizar. Então esse anonimato, ele acaba caindo por terra. Porque como é que falar que foi tratado A, B ou C de maneira diferente? E se, mesmo que eu faça em nome de terceiro, eu falei, a Letícia é vítima de assédio moral porque ela foi maltratada na frente de todo mundo, diversas vezes, toda vez que ela chega na sala, mandam ela sair da sala porque não é confiável. Eu vou ouvir a Letícia. Quando eu for ouvir a Letícia, ela vai ter que confirmar ou não confirmar aquele depoimento. E olha que risco isso. Mesmo ela não fazendo a denúncia, ela quando confirma, ela agrega a denúncia. E como que ela não vai ser retalhada? Como que eu vou saber que ela não vai ser, de alguma forma, punida? Então, essa questão do anonimato não funciona. O segundo item de proteção ao denunciante trazido é a questão da pseudonimização. A denúncia é assinada por alguém, mas você tira a identificação. E também para casos de assédio, isso não resolve. O terceiro elemento, último incluído no decreto de 2021, 9 de dezembro de 2021, ele estabelece para a Corregedoria Geral da União a possibilidade de aplicar de medidas de não retaliação. É para a Corregedoria Geral da União para desfazer o ato, para poder proteger o denunciante. E esse talvez seja a única medida cabível nos casos de assédio. É a possibilidade de proteger o denunciante como se fosse um anteparo, como se fosse uma proteção. Se aquela pessoa que fez a denúncia perdeu o cargo em comissão, aquele ato de exoneração do cargo em comissão é tornado sem efeito. Se aquele terceirizado que fez a denúncia por assédio, ele é demitido, ele volta a trabalhar dentro da instituição. A medida é poderosa, a medida é importante, mas em um ano que eu estive lá, a gente conseguiu aplicar só em 2 casos. Toda a administração pública, só em 2 casos que teve a demonstração de que o denunciante, de alguma forma, estava sendo perseguido e precisava da medida de proteção. Um dos casos saiu na imprensa mês passado,
era de uma conselheira da EBC. Ela fez uma denúncia em relação aos dirigentes da EBC por assédio. Um assédio singelo, um assédio interessante para a gente discutir. Como que era esse assédio? Você tem, a EBC é uma empresa de jornalismo do governo, você tem jornalistas experientes e jornalistas novatos. Os jornalistas experientes geralmente vão para matérias mais sensíveis. Ele vai cuidar de política, ele vai cuidar do Congresso, do Supremo, ele vai fazer o acompanhamento. O que os dirigentes da EBC faziam? Se essa pessoa tinha uma tendência esquerdista, ou uma tendência que não fosse pró-governo, ele era afastado da cobertura política e ia para a cobertura sobre cozinha, questões do lar, questões de menor pauta sensível, e ele era afastado e tirado, sem qualquer justificativa. Sendo que os jornalistas novatos, que começavam por essa pauta mais tranquila, menos emblemática, eram colocados para poder fazer a cobertura política, com viés político. Ela denunciou sobre isso. O que aconteceu? Ela fez a denúncia via ouvidoria, foi aberto um processo, falaram que isso era uma questão estrutural, que não caracterizava assédio, e abriram um processo contra ela por denunciação caluniosa. Ela foi lá na corregedoria e falou o seguinte: escuta, caso de assédio eu denunciei e agora eu estou com pedido de demissão por justa causa. Na época, como corregedor, a gente avocou o processo, paralisou o processo, trancou o processo, cancelou o processo disciplinar e mandou abrir o processo contra quem abriu o processo contra ela e para poder apurar essa questão do assédio. Olha que coincidência. Essa menina, que estava com pedido de demissão por justa causa, foi nomeada presidente da EBC há um mês atrás como motivo de transição. E ela, na verdade, falou o seguinte: olha, demitida quase por assédio. Eu vim como período para poder fazer a transição, para pacificar a EBC, para grupos de direita e esquerda ficarem mais pacíficos como representantes dos servidores. Então, efetivamente, esse foi um caso. O segundo caso que a gente teve de proteção ao denunciante foi uma servidora. Ela foi vítima de assédio sexual da autoridade máxima do órgão. Ela ia denunciar para a corregedoria, ficou com medo porque a corregedoria era vinculada a essa autoridade máxima. O chefe de segurança que viu, presenciou o caso de assédio, recomendou: fale com a vice-presidente. A vice-presidente é mulher, a vice-presidente trabalhou em matéria disciplinar, ela vai poder te proteger de alguma forma e encaminhar o papel, ou melhor, o trabalho. Ela procurou, ela abriu todos os fatos. No dia seguinte, ela procurou essa vice-presidente, ela não estava. Daí a secretária vem e fala: menina, você não sabe o que aconteceu. Alguém veio aqui para a vice-presidente, contou a sua história de que foi assediado. Olha que absurdo. Está todo mundo sabendo, inclusive o presidente. Essa pessoa foi afastada essa pessoa que denunciou foi afastada e colocada numa outra atividade. Era uma estatal, foi colocada numa outra agência. Ou seja, a proteção à identidade do denunciante foi escolhida. O presidente da empresa descobriu, tomou providência. O que a corregedoria fez? Abriu um processo contra quem falou, quem passou para frente, quem divulgou aquele fato. Então essas talvez sejam as medidas adequadas. Bom, se a gente falou em proteção ao denunciante ou questões de assédio que são difíceis porque você tem que quebrar a barreira, uma das coisas que mais encoraja a quebrar a barreira do assédio é você ver consequência. Porque você denunciar e não ver consequência não gera nada, não gera confiança, não gera credibilidade. Vai falar: vou denunciar só para o quê? Para dar dor de cabeça? Para poder dar problema para mim? E aí entra, de novo, o papel da corregedoria, dela ser, na verdade, como esse termômetro. Ela tem que agir rápido,
tem que agir de forma técnica e de maneira certeira sobre aquela irregularidade. Casos de assédio não podem ser tolerados. Isso tem que ser dado exemplo para trazer mudança de comportamento. Se um caso de assédio é arquivado ou tem uma pena muito aquém daquilo que é esperado pela comunidade, o que você reforça? A prática do assédio. Quando você combate o assédio, quando você tem uma punição exemplar, quando tem uma punição proporcional, a gente combate e demonstra que aquele comportamento não é aceito pelo instituto, não é aceito pela universidade, não é aceito pela controladoria, não é aceito pela própria sociedade. E esse talvez seja a grande questão. Como que eu vou fazer um processo rápido, efetivo, certeiro, que possa trazer essa mudança de comportamento que todos nós aqui esperamos? Ninguém quer aqui trabalhar num lugar em que o assédio seja a regra. Ninguém aqui quer prestar o serviço para atender o interesse público sendo assediado, sendo obrigado a mudar entendimentos, mudar comportamentos, chegar e não conseguir produzir, chegar e não conseguir efetivamente prestar o seu serviço para atender o interesse público. A corregedoria, em casos de assédio, ela tem que ter um tratamento diferenciado. Se eu tratar assédio como qualquer outro tipo de infração administrativa, eu vou ter os índices que eu tinha em 2019. Em 2019, só 10% dos casos denunciados geravam algum tipo de punição. Não estou falando de demissão. Algum tipo de punição no Poder Executivo Federal. Então, assim, 100 pessoas quebravam aquela barreira para fazer a denúncia era acatada, ia para a corregedoria, só 10 gerava algum tipo de punição, de advertência até demissão. Em 2023, a gente mudou esse índice para 60%. Como? Mudando o comportamento da corregedoria também. A primeira questão de uma corregedoria para tratar em casos de assédio é que, se a gente for tratar igual todo outro processo, o que eu faço? Eu vou chamar como testemunha a vítima, o denunciante, e coloco de frente com quem é o denunciado. Frente a frente. Fale aí, conte-me. E aquela questão presencial já é uma outra forma de agressão, uma outra forma de intimidação, uma outra forma de punição para quem denunciou. A gente lançou uma cartilha para tratamento dos assédios, exatamente para orientar que todas as corregedorias, nos casos de assédio, têm que ter um tratamento diferenciado. O acusado tem o direito de acompanhar? Tem, mas por vídeo, de preferência com o vídeo dele desligado ou com vídeo sem imagem, para que aquela questão da imagem não possa vir a afetar o comportamento. É assegurada a ampla defesa, é assegurado ele acompanhar o depoimento, mas sem aquele olhar intimidatório, sem aquelas gracinhas, sem aquele falar que muitas vezes a comissão não está entendendo, mas que afeta de alguma forma a pessoa. Uma outra questão é que se ele tiver o advogado, que ele faça a pergunta via advogado e seja, na verdade, conduzido pela comissão de maneira a proteger a denunciante. Ser, na verdade, ali um escudo, você não pergunta diretamente, melhore o seu linguajar, melhore a sua forma de falar, sendo, na verdade, um protetor, um curador daquele denunciante. Porque senão a gente não consegue um resultado adequado para aquele tipo de processo. E nessa questão de curador, muitas vezes a gente tem que verificar a questão de quem está na comissão. Muitas vezes, quem está na comissão influencia a forma que a testemunha, a forma do denunciante a falar. Imagina um caso de assédio sexual que você coloca 3 homens para poder pegar um caso de assédio sexual de uma mulher. Não há empatia, não há forma de falar. Então, a composição da comissão, ela tem que estar atrelada àquele caso que seja sensível, para que a gente consiga, pelo menos, para poder ter mais liberdade, para que a gente possa falar, para que a gente possa escutar, para que a gente possa gerar empatia.
Bom, uma outra questão que é fundamental nos casos de assédio é a questão de prova. Muitas vezes a questão de assédio, seja sexual ou moral, ele não vai ter documento, ele não vai ter quebra de sigilo. Não adianta eu pegar todos os e-mails, não adianta eu quebrar o sigilo bancário dele. É muitas vezes a percepção. São fatos menores que acabam se juntando, que muitas vezes você fala, nossa, mas que bobeira isso. Esse que bobeira, ele vai, na verdade, acumulando. E esse acumular que gera a punição. Muitas vezes, o que acontece que gera o arquivamento? Palavra de um contra o outro, ausência de prova. O STJ já entendeu que nos casos de assédio, para você caracterizar, você não precisa prova plena. Basta a prova indiciária. E o que é essa prova indiciária? É aquilo que circunda o fato. E a corregedoria, tecnicamente, tem que buscar essa prova indiciária, verificar se até o fato ou até a ocorrência, como era aquele servidor, como passou a ser. Aquele servidor nunca tirou licença, de repente começa a tirar licença. Aquele servidor sempre chegou antes do horário, ele começa a chegar depois do horário. Aquele servidor era o mais propositivo, ele ficou calado nas reuniões. Ele saía de perto, quando alguém chegava, ele saía da sala. É aquilo para quem tem filho adolescente ou filho menor, que você vai verificar. Puxa, a pessoa é falante no carro quando eu vou buscar. De repente, aquele dia, está calado. O que aconteceu? Tentar puxar, tentar descobrir. É aquela fumaça que circunda aquela situação. Se no assédio moral isso é importante, no assédio sexual é fundamental. Porque no assédio sexual, hoje a gente tem ferramentas tecnológicas, vocês vão falar o seguinte, tem muito assédio sexual que o cara comete pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Telegram, por qualquer ferramenta. Mas é comum a vítima, porque ela passa por várias barreiras, ela apagar, ela deletar as mensagens. Primeiro, muitas vezes, para que alguém que veja o celular não imagine de forma inadequada. Com medo de retaliação, para que não fique vendo aquela situação. Ela tem várias barreiras. Primeira barreira, se é mesmo. Depois, o que minha família vai pensar, o que meus colegas vão pensar. E nessa situação, é complexo da pessoa manter a cadeia de provas. A pessoa manter todas as provas contundentes. A corregedoria, nesse caso, para fazer justiça, para a gente ter efetivamente uma mudança de comportamento, a gente precisa efetivamente se solidarizar, ter empatia, se colocar na posição da vítima e, principalmente, pensar em mudança de comportamento da instituição para melhor prestar o serviço público, para ser aquele garantidor da estabilidade, para que o serviço público tenha uma única função, que é prestar bem o serviço público para a sociedade. Tem que ser esse garantidor e daí precisa da confiança e apoio de todos. Era essa a ideia para poder falar um pouquinho sobre assédio, sobre corregedoria e quem quiser alguma coisa, estou à disposição. Pessoal, alguma pergunta? Temos espaço para pergunta aí, Victor? Alguma pergunta? Comentário? Érica? Boa tarde a todos e todas. Doutor Gilberto, eu gostaria que o senhor explicasse brevemente, nos casos de assédio moral em especial, o que o senhor tem como experiência na CGU de prova indiciária que traria essa verossimilhança, né, nas alegações. Muito obrigada. Obrigado, mas tenta não me chamar de doutor, senhor. Eu juro que eu tenho só 49 anos. A vida é dura com alguns tiveram que começar a trabalhar cedo. É implacável, não tem como. Mas eu tenho 49. E não fiz doutorado também. Então,
O que acontece? Quais os casos que a gente tem de prova indiciária? Muitas vezes, a gente não tem a prova plena. Por exemplo, esse caso do dirigente quase falei da fundação, mas dessa fundação, ele mandou um WhatsApp para o grupo. Esse a gente tinha essa prova, mas a gente não tinha confirmação efetiva do porquê que ele escolheu A, B ou C. O que a gente foi procurar? A gente foi procurar aquelas pessoas que foram afastadas, se tinha filiação política, se tinha manifestação política na rede social, para poder caracterizar a questão do assédio. Porque a defesa dele foi o seguinte: eu sou dirigente, eu estou aqui dirigindo, eu posso escolher quem eu quero manter ou quem eu não quero. E, coincidentemente, 100% das pessoas que foram afastadas tinham alguma vinculação ou tinham postado algo contra a ideologia que ele pregava. Então, isso é um tipo de prova indiciária. O segundo caso que a gente teve de prova indiciária, a pessoa era a melhor servidora, tinha sido chefe, sempre foi proativa. A partir daquele momento, a gente pegou, na verdade, as pessoas que conviviam com ela, demonstrando a mudança de comportamento, a mudança da forma de atuação, o pedido dela de remoção, sem justificativa. E teve um caso tão grave, mas aí não de assédio moral, de assédio sexual, assim, eu nunca vi algo dessa forma. O chefe com a comissionada, ele assediando, não conseguiu, ela pediu exoneração do cargo em comissão, voltou para poder ficar mais distante. Ele mudou de apartamento, ele foi morar no mesmo prédio que a pessoa. Era doentio a situação. E daí você verifica o seguinte: essa mudança de prédio para o mesmo local e o desespero dela, ela fazendo tratamento, isso gera, na verdade, a prova indiciária. Eu não tenho como comprovar que ele assediava, mas a forma, o comportamento trazia. Agora, interessante que nesse caso, se eu falei do assédio moral que a gente consegue de baixo para cima, no assédio sexual não é possível, porque você precisa necessariamente do valimento do cargo para alugar proveito pessoal. Você não consegue o assédio sexual demonstrar que a pessoa utilizou se ela não tem o poder de chefia, o poder de mando ou o poder de coerção de alguma forma. A gente teve um caso no MRE interessante em que uma subordinada, ela se apaixonou ou ficou doente em relação ao chefe dela. E começou a andar em cima do chefe, o chefe falava: não quero, não tem interesse. E ela, todo dia, ela comprava um presente, colocava na mesa do chefe, e o chefe devolvia para ela. Ela respondeu um processo, ela foi advertida. Ela continuou, ela respondeu um segundo processo, ela foi suspensa. E ela continua fazendo da mesma forma. Foi removida de setor e continua fazendo da mesma forma, porque não caracteriza o assédio sexual. Mais alguém? Boa tarde. Meu nome é Adriano, sou do campus de Tapetininga. Na verdade, eu queria perguntar várias coisas. Queria saber se tem prescrição, né, no caso do assédio, né? Já aconteceu há muito tempo e isso pode ser registrado. Referente à conivência, porque como as chefias, né, participam de reuniões, coisas assim, acontece esse tipo de assédio, e quando não é tomada atitudes, e daí precisa o servidor fazer a denúncia, alguma coisa do tipo. E referente a preferir, né, para cargos de comissão ou não, cargos de confiança, coordenações, etc., né? Como que é isso? Porque eu sei a estrutura do Instituto, como que funciona, né? E cargo de confiança, para mim, sempre foi de confiança. Então, o diretor, os gerentes colocam quem eles querem, né? Como essa linha tênue aí entre ser algum assédio ou não? Ótimo. Vou bater. Não. Bom, quanto à prescrição. A prescrição é do processo administrativo disciplinar. 180 dias, 2 anos ou 5 anos. Mas da ciência do fato. Se aquele caso de assédio ocorreu, mas a autoridade competente para instaurar o processo não tomou conhecimento, ela não começou a contar o prazo prescricional. Então, um caso de assédio
moral que ocorreu há 10 anos atrás, se hoje for de conhecimento da autoridade instauradora, começa a contar hoje, 5 anos, instaura o processo. Para 140 dias, conta mais 5 anos daqui para frente. Então, é da ciência, não do fato. Quanto à questão dos cargos em chefia, nomeação e exoneração é de livre nomeação e exoneração. Eu posso escolher quem eu quiser, quem eu tenho mais empatia, quem eu tenho mais afinidade. O que eu não posso é motivar, vincular algum aspecto de não ser de interesse público. Eu não posso nomear alguém que, por favor, por indicação de alguém que não tenha capacidade, competência. Eu não posso troca de favor, nepotismo cruzado, você nomeia a minha esposa e eu nomeio o seu, né? A sua. Então, são princípios de interesse público. Eu não posso falar o seguinte, eu só vou nomear aqui quem for filiado a determinado partido político. Se eu vincular, fere a impessoalidade. Mas eu tenho Marcelo e Camila para nomear para um cargo. Os dois têm capacidade técnica para aquilo. Mas eu tenho mais afinidade com a Camila, eu posso escolher a Camila normalmente. Agora, a Camila não tem condições, precisa ser para ser procurador-chefe daqui. Ela não é do cargo, ela não é formada em direito, e eu nomeio ela preferindo o Marcelo. Daí pode caracterizar o assédio moral. Aquela questão, teve até, eu acho que uma vereadora que nomeou um cavalo como... Não, foi um cachorro. Foi um cachorro agora, faz 15 dias, como assessor, dizendo que é o único ser que ela tem confiança. Isso caracteriza assédio moral se ela tirou alguém e nomeou o cachorro como no cargo em comissão. Voltamos à época de Roma, né? Do cavalo. Então, essa situação. A questão de assédio da chefia que presencia. O que acontece? É muito difícil você caracterizar, se não tiver uma denúncia, se não chegou uma reclamação para a chefia, que ele, na verdade, ele pactuou com aquilo. Porque o assédio, quer queira ou não queira, é muito da percepção individual de cada um. Então, o que acontece? Tanto no assédio sexual quanto no moral. Muitas vezes a pessoa brinca. Ô palmeirense, sai daí, você não tem capacidade porque é palmeirense. Daí ele, por carro reformar, você corintiano está falando o quê? Um terceiro entrar nisso, de que aquilo é questão de assédio ou não, é muito complicado. Ele pode, então, geralmente precisa ser instado, salvo uma questão muito grave, uma questão de que verifica que está ocorrendo uma injustiça, de que realmente aquilo é notório, mas geralmente numa reunião é mais difícil de demonstrar essa questão do assédio. Então, por isso que não tem esses casos. A gente teve e tem um caso na Caixa de assédio que foi pactuado, de que outros responderam, porque a pessoa participava, a pessoa agenciava, a pessoa, na verdade, era encarregada. A pessoa era... O que acontece? A menina que ia ser assediada era procurada por um dirigente para poder assediar para o chefe maior. Então, essas situações, ou possivelmente essas situações, ou um caso que possa verificar, pode caracterizar. Boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo explicar a minha dúvida. Existe o assédio é só individual, de um indivíduo para o outro, ou é possível um assédio grupal para um outro grupo? Coletivo é possível. Por exemplo, não aceito alguém que seja afiliado a determinado partido, e todos aqueles são... Tá. Eu digo em relação a setores, pensando no Instituto Federal, eu digo em relação a setores. No sentido, por exemplo, percebo que algumas pessoas têm comentários que consideram assédio quando estamos no grupo daquele coletivo. Isso é possível? E não necessariamente a mesma pessoa.
Isso é possível? Eu não entendi. Vamos supor. Tem muitas vezes, não sei se é essa situação, mas acho que um dirigente dá mais valor para determinado setor do que o trata de forma diferente. Isso não caracteriza assédio, porque o assédio é dirigido pessoa a pessoa, não setor. Pessoa a pessoa. Então, assim, eu dou mais valor à corregedoria do que à ouvidoria. Então, coloco mais orçamento, coloco mais gente, isso não caracteriza assédio moral. Assédio moral afeta pessoas, pessoas físicas. Então, por exemplo, né, se eu for relatar ou se eu for descrever alguma coisa e se eu disser isso sempre acontece naquele grupo de pessoas, não é o adequado. O adequado é nomear. Se você conseguir verificar um perfil de pessoas, sim. Então, vamos supor, pessoas que são do sexo feminino, que atuam em determinado local, em determinado campus, não têm direito a ser promovido, são sempre preteridos. E qual a razão? E outros são. Daí você consegue identificar efetivamente. Mas são sempre pessoas, nunca é setor. Então, assim, o setor de RH nunca é valorizado. Isso não caracteriza assédio moral. Tá. O assédio ele pode ser entre pares, igual para igual? Pode. Um colega que trata outros da mesma forma, daí vamos supor, você disponibiliza conhecimento, você dá treinamento, você faz uma reunião, quando alguém chega e fala, não, com você eu não converso, com você eu não... É o tratamento de forma não isonômica. É aquele que alguém chegou para tomar o café, todo mundo sai, de forma reiterada, demonstrando um comportamento inadequado. Pessoal, mais alguém? Aproveitando o ensejo, então, quer dizer, o assédio moral não precisa ter o exercício de um poder. Não. Isso é um dado importante. Né? Na verdade, o assédio moral é um comportamento inadequado que não necessariamente é do poder hierárquico, mas do coleguismo, da relação institucional. É uma forma de comportamento institucional. O que acontece? Não sendo o poder hierárquico de cima para baixo, o poder de punição, a proporcionalidade vai ser diferente. Porque eu não vou ter influência direta naquele resultado, não vou ter influência direta. Então, é uma questão comportamental que a gente vai verificar a proporcionalidade. Provavelmente ele não vai ser demitido, vai ser advertido, vai ser uma questão de comissão de ética, vai ser uma pena menor. Então, vamos supor, um colega de trabalho fala o seguinte, eu tenho que dividir a sala com fulano. Com fulano eu não divido. Por que não divide? Qual a razão de não dividir? Não divido porque ele é pedófilo. Ok. Eu não divido porque eu não compactuo com as ideias dele. Aí você pode ver essa responsabilidade. Mas em menor grau do que um chefe. Pessoal, se tivermos mais alguma pergunta, senão a gente encaminha para o encerramento. Podemos fechar com a Érica? Obrigada pela oportunidade. Uma última pergunta. O assédio moral ele é muito amplo, né? No meu entendimento, eu posso estar totalmente equivocado. Mas, por exemplo, há a diferenciação da conduta da inobservância do servidor em adquirir ao dever de tratar com urbanidade, que seria uma conduta mais simples, do assédio moral propriamente. E também eu gostaria de até entender melhor a visão, né, que a CGU tem sobre a questão do assédio moral, porque uma conduta eventual não caracteriza o assédio moral. É uma situação isolada que pode até vir a configurar um dano moral passível de reparação civil ou penal. Mas a questão do dano, né? Muitas vezes chegam processos que tratam do dano como assédio moral. Haveria um enquadramento, um amoldamento da conduta de dano ou realmente são duas searas totalmente diferentes, né? Um disciplinar e o outro civil e penal? Muito obrigada. Bom, essa questão de abrandamento de urbanidade ou não, urbanidade geralmente é questão comportamental. Ele, na verdade, ofendeu uma única vez, ou ele é descortês com todo mundo, ele, na verdade, ele não tem um trato
adequado para uma relação pública. E isso é a urbanidade. Assédio moral é quando você tem um dolo, quando você tem intenção de prejudicar alguém, intenção de fazer mal a alguém, intenção de diminuir alguém, intenção com que aquela pessoa se sinta mal. Muitas vezes você, no seu dia a dia, pode ter uma conduta que alguém fique assim. É uma resposta atravessada, é uma situação que você está irritado, é uma situação que você, na verdade, não quer fazer o mal, mas acaba falando de forma mais ríspida, ou você dá uma bronca na frente de todo mundo. Isso não caracteriza o assédio moral. Isso pode, no máximo, caracterizar talvez uma falta de urbanidade. O assédio moral é a questão mais danosa, aquela que você quer efetivamente gerar um mal para alguém, tratar de forma diferente. Então, essa é a diferença de urbanidade para a questão do assédio. A outra pergunta que você fez foi? O dano. Dano não se trata em processo disciplinar, principalmente de dano moral. Não cabe à administração pública a estabelecer valor de dano moral. Dano material ainda tudo bem, você consegue. O cara bateu um carro, quanto custou o conserto, você estabelece o dano material. Você pode até fazer um TAC se ele ressarcir o dano, se a conduta for de menor potencial. Mas dano moral, nunca na esfera administrativa. É sempre via procuradoria, via judicial, para poder fazer essa cobrança, e principalmente se for pessoal, né? A pessoa tem que fazer a cobrança via judicial. Nunca administrativamente vai ser concebido. Mesmo porque o dano moral, assim, qual foi o dano? Né? Não tem como você quantificar. É uma questão que tem que ser arbitrada por um terceiro. Quanto que é o dano moral de você ser ofendida na frente de todo mundo? Para mim é 50 mil. Não, 30. Não, 10. Sim. Se na justiça já não tem esse padrão, imagina, todo mundo comenta as condenações dos Estados Unidos da questão do McDonald's. O cara queimou o dedo tomando café, multado em 1 milhão. Não, depois colocou no copo de isopor, queimou a língua, mais 1 milhão. É muito... Essa regra não existe muito no direito brasileiro. Então, pessoal, podemos encerrar? Quem? Opa, desculpa. A preocupação em relação ao dano moral, né? Como vai para a justiça, daí nesse caso existe o risco de estar recebendo a acusação e procurar danos morais na justiça? Na Justiça do Trabalho, 100%. Todos os casos de condenação por assédio moral ou sexual vai na Justiça do Trabalho e é ganho o valor. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, ingressa com a ação contra o órgão, não contra a pessoa, geralmente contra o órgão, pedindo reparação por dano. Mas eu digo o contrário, o que recebeu a denúncia. Então, por exemplo, eu sou denunciado, por exemplo, sou denunciado, e daí passou o processo, eu recebi só uma punição perante a administração, mas lá fora eu vou buscar danos morais. Buscar você pode buscar. Agora, assim, de condenação, eu acho que é muito raro de acontecer. Ao contrário, de confirmado a questão do assédio, de buscar a reparação, porque entende que a denúncia, na verdade, é um direito do cidadão, um direito da cidadania. Então, se você, até protegido por princípios de direito internacional, é protegido o denunciante de boa-fé. Para você demonstrar que efetivamente você tem o direito ao dano, você tem que demonstrar que ele agiu de má-fé. Ele sabia que o fato não ocorreu e movimentou o Estado. Então, ele noticia um fato falso, ele noticia um fato inexistente, daí sim você consegue o dano. Caso contrário, não. Só queria pontuar uma coisa, Gilberto, que é muito importante, inclusive eu e a Letícia, a gente tem trabalhado e discutido isso, com o Bruno também, sobre a mediação de conflitos. Porque uma coisa que a gente observa na ouvidoria, eu estou como ouvidor hoje aqui do órgão, já trabalho há 9 anos na ouvidoria aqui do Instituto, e a gente observa que muitas coisas que chegam não se constituem assédio moral, como a pessoa alega. Já logo na análise preliminar da ouvidoria a gente consegue perceber que isso não é um assédio moral, porque não é uma conduta reiterada ao longo do tempo, né? Mas que são conflitos
comunicacionais entre as pessoas, né? A gente tem percebido muito isso, que uma grande parte das coisas que chegam tanto para a ouvidoria quanto para a correição, na verdade, são conflitos entre as pessoas que elas não conseguem dialogar, né? Elas entram em conflito, né? E a importância da mediação, a importância de conversar, a importância de estabelecer uma comunicação não violenta com o outro, porque, ao meu ver, uma das coisas que levam ao assédio é justamente esse tipo de conflito. Ele vai se reiterando ao longo do tempo e ele vai virando uma prática quase que intuitiva também. A pessoa não percebe que ela está fazendo um assédio, porque a comunicação dela é violenta, ela não sabe se comunicar com o outro, e às vezes não é nem no serviço, é na vida, né? Devido a vários fatores educacionais que a gente tem que perpassa a nossa Constituição enquanto cidadãos, né? Então, basicamente isso. Acho que é importante, se você puder falar um pouquinho de como que a CGU e os órgãos superiores estão trabalhando a mediação de conflito e essa importância para evitar justamente também que a gente acumule a ouvidoria e acumule a correição de processos que não deveriam, às vezes, estar ali. Bom, perfeita essa exposição. Na verdade, assédio não é conflito. Assédio, como eu falei, é um ato deliberado, doloso, para prejudicar alguém por algum motivo, por alguma escolha, por alguma razão pessoal. Conflito. Eu estou sentado embaixo do A, está no 16, eu quero no 20. Isso são conflitos que têm que ser geridos perante a gestão, geridos não por órgão de correção. Aqui não está em jogo uma conduta disciplinar, mas sim gestão de conflitos. E daí o trabalho que o Instituto vem fazendo nessa questão de gestão, de conciliação, é fundamental. Isso está previsto até na Lei 13.460 de 2017, como um dos itens de mediação. Eu lembro que, à época, eu era ouvidor-geral e fui discutir essa lei no Congresso e na presidência, e queriam tirar essa questão de conciliação, porque tem uma lei da AGU colocando que cabe à AGU fazer a conciliação. E, à época, eu conversei, por sinal, hoje o ministro da AGU, falando o seguinte: olha, a nossa vida na administração pública é exatamente conciliar o tempo inteiro. O tempo inteiro você está conciliando. Está conciliando quem vai sentar no lugar, quem vai sair de férias, quem vai sair para o almoço meio-dia, quem que vai... É o tempo inteiro conciliação. Então, está na lei ou não está, vai acontecer a conciliação, e é fundamental que isso seja uma política de Estado, que se a gente pudesse em todas as leis ter conciliação, mediação, é muito menos traumático para aquelas pessoas. E esse papel, acho que principalmente preventivo, conhecendo essa questão de gestão de conflito, é fundamental para que a gente não avolume. Porque muitas vezes é uma conversa mal entendida, é uma situação não explicada, e até mesmo para o chefe, que está efetivamente tomando um posicionamento, muitas vezes, por questões técnicas, eu tenho que remover 3 servidores. Qual que eu vou colocar o critério? Aquele que não tem filho na escola? Aquele que está menos tempo na administração? Para que isso possa ser explicado, que isso não gere, na verdade, um pensamento que aquilo é conflito e que vá se avolumando. Então, é fundamental essa análise mesmo de conflito. E, de novo, assédio é algo deliberado, é algo feito para prejudicar alguém, aquele que fere o princípio da impessoalidade, fere o princípio da moralidade, fere aquilo que o cidadão imagina da administração pública, ela seja gerida única e exclusivamente para atender o interesse público. Quebrou o interesse público, é assédio. Questões de conflito, questões de gestão, não são caracterizados como assédio. O chefe tem que estar o tempo inteiro descontentando alguém. Ele não tem como ceder tudo, ele não tem como agradar a todos, ele não tem como ceder a todos os gostos. Porque se for ceder a todos os gostos, você não consegue gerir. Então, o descontentamento não é assédio. Mas quando ele escolhe, olha, vocês dois podem fazer
teletrabalho full e vocês dois presenciais, eu tenho que justificar vocês dois pelo tipo de trabalho, ou porque entregam o melhor resultado. Vocês dois presenciais porque não entregam o serviço, porque já furaram com a entrega, ou pelo tipo de trabalho, que é atendimento que precisa estar presencial. Então, essa é a situação. Tá bom? Mais alguém? Apagando as luzes já aqui. Sem querer. Eu me esqueci na hora que eu falei. Então, o assédio ele necessita de um ato continuado, correto? Reiterado. Até, por que não dizer, persecutório, né? Já que é deliberado e doloso. Né? É como se fosse um crime continuado, né? Vamos chamar assim. É um crime que não seria um crime de mera conduta, ou um crime formal. Ele, na verdade, ele precisa demonstrar que aquela intenção vem se perpetuando. Então, tratar mal um servidor numa reunião não caracteriza assédio moral. Pode ser falta de urbanidade, pode ser um tempero que muitas vezes ocorre no dia a dia. Todo mundo, algum dia, seu filho está acostumado a fazer determinada coisa, num dia você se irritou e deu uma bronca mais forte nele, porque foi num momento inadequado. Isso pode acontecer e não caracteriza o assédio. Tem que ser de forma reiterada e de forma dolosa, com o intuito de prejudicar alguém, com o intuito de perseguir alguém, com o intuito de rasgar a impessoalidade e a moralidade. Obrigado, Dr. Gilberto. Obrigado, Marcelo. Pessoal da DALC, né? Corregedoria, chefia de gabinete, Camila. Obrigado a todos os servidores que conseguiram vir participar. E aqueles que não participaram, o link vai subir com o vídeo depois no YouTube, para o pessoal poder acompanhar aí. Então, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Pessoal, por favor, a assinatura aqui depois, tá?